Aleluia. Amém, Jesus. Quando você quer cantar algo, mas você não sabe o tom, né? Aí eu fui falar ali com o pastor, mas não saiu, mas glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos. Que prazer estar nesta noite aqui mais uma vez com vocês. Amém? Aleluia. Meus irmãos, ser sincero com vocês, às vezes eu tento pregar algo diferente, mas quando eu pego a Bíblia e vou garimpar ali, pastor Robson, não sai outra coisa, a não ser algo direcionado a edificar. E eu estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. E aí fui ali nos meus esboços, em algumas coisas que eu já tenho anotado, e senti que não era, né? E vai, não vai. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas parece que o Senhor me conduz sempre para falar, para ministrar nessa parte da edificação, na construção de algo. E sempre quando a gente fala de construção, eu falei isso da última vez, é algo demorado e que não tem visibilidade tão rápida, né? A fundação. Mas ela é muito importante. É importante aquilo que nós estamos construindo ou permitindo que o Espírito Santo construa dentro de nós. Porque é a partir disso que está sendo construído dentro de nós que está o sucesso para tudo aquilo que vai ser estabelecido em cima, né? Então é muito importante a fundação, a construção daquilo que Deus tem colocado dentro da gente. Amado Espírito, me ajuda. Pois bem, em algum momento, isso eu acho que acontece mais com nós homens, você já se deparou em montando alguma coisa, onde você às vezes não tem paciência de ler todo o manual de montagem, e de repente você já quer ir para o final, já ver como que está ali o negócio montado, e já quer ir para os finais, né? Os momentos finais. E aí você está montando ali, é isso, já sei, é tal, já vi, faz uma coisa ali, outra aqui, e de repente a coisa não dá certo, não sai como está na foto ali do negócio montado. Aí você fala, eu errei em alguma coisa. Aí você tem que fazer aquilo que você tinha que ter feito logo no início. Ler o manual com calma, passo a passo, separar as coisas no seu devido lugar, as ferramentas, as pecinhas daquilo que você está montando, separar, e a partir daí você começar o processo da montagem de fato. Como o pastor falou aqui, né? Que em quantos dias o Senhor criou a terra, a gente fala que é 6, mas ele falou, e é claro, está dentro disso também, que foi em 7, porque o descanso também faz parte da criação. Então a preparação, a leitura do manual, a preparação, a separação das coisas faz parte da montagem também, para que no final tudo corra bem. Pois bem, abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 24. Amém? Diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém? Falando disso em construção, eu estava lá dentro do quarto hoje, pedindo orientação, e na verdade, o tema da mensagem é deixando a palavra tomar forma em mim. E eu pedia justamente isso: Espírito Santo, faça com que essa palavra tome forma em mim para que eu consiga passar ela. Porque se aquilo que Deus tem dito para mim e para você não tomar forma dentro de nós, possa ser que no final a gente tem que voltar tudo de novo, fazer o passo a passo, para que aquela palavra tome forma dentro de nós. E eu quero, com você dentro disso, e para a gente entender um passo a passo, ou uma dos processos para uma palavra tomar aquilo que Deus tem dito para mim e para você tomar forma dentro da gente, eu quero ir para lá, para Josué 6. Josué 6, a partir do versículo 1, vou ler alguns versículos, que diz assim: os portões de Jericó estavam muitos bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um o lugar onde estiver posicionado. Versículo 16: na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram os seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Amém? Josué, ele, como nós sabemos, ele foi um servo de Moisés. Ele aprendeu muito com Moisés. Ele esteve à frente de muitas batalhas, mas com Moisés comandando. Com Moisés dando as direções, com Moisés falando o que tinha que fazer. Moisés ouvia a Deus, transmitia as mensagens para o povo, e Josué estava ali no meio desse povo, desses homens de guerra, e executava aquilo que Moisés passava para ele. Só que nessa situação, chega uma das primeiras batalhas, ele comandando. Jericó, uma cidade fortificada, extremamente protegida, e diante dessa situação é o primeiro momento dele, como líder de um povo, enfrentar uma situação difícil. Mas só que antes dele enfrentar essa situação, o Senhor já havia falado com ele em alguns momentos. Primeiro lá em Josué 1, o Senhor fala com ele, que era com ele, que ia estar com ele todo momento. E nessa passagem o Senhor novamente fala com ele que iria entregar essa cidade. Mas só que o Senhor dá uma direção para ele. Ó, você vai dar umas voltas durante 6 dias em torno da cidade, e vai ser assim, assim e assim.
E Josué, assim, ele recebeu essa orientação do Senhor e assim ele fez. E o que eu entendo com esse processo desses dias? Dentro disso, que para a gente deixar a palavra do Senhor tomar forma em nós. Porque muitas vezes ali, eu e você, quando recebemos uma palavra do Senhor, recebemos uma direção do Senhor, a gente até começa a crer, mas só que a gente não deixa essa palavra, ela tomar uma forma dentro da gente, para que nos faça realmente a gente caminhar sobre ela. E pode ser que no primeiro dia, ou até mesmo quando todos esses homens, junto com Josué, se deparou diante de Jericó, e vendo as suas muralhas, esses homens estavam, com certeza ali a maioria deles, é claro, toda a maioria deles, não tinha visto algo tão grande como a cidade e as muralhas de Jericó, porque eles tiveram outras batalhas, mas de repente em campo aberto, sem aquela dificuldade. E ao de repente se deparar com Jericó, pode ser que no primeiro dia, na primeira volta, um de repente vira para o outro e fala: cara, não vai dar não. E o outro fala assim: mas nós vencemos outras batalhas, essa não vai dar certo. E aí no segundo dia, novamente diante daquela situação, dando voltas naquela cidade, outra pessoa fala assim: mas os muros são muito altos. Só que tem um detalhe que me chamou a atenção, que diz que o Senhor pede para Josué falar para o sacerdote ir tocando as trombetas. E à medida que a dúvida vinha sobre esses homens, sobre a dificuldade que era ou não de entrar naquela cidade, de tomar aquela cidade, quando era tocado de repente aquela trombeta, eles lembravam quem estava com ele, eles lembravam de uma palavra de qual Deus deu para eles, de que o líder dele passou para eles. E aí vem o terceiro dia, vamos lá novamente dar outra volta. E todo esse processo é um processo para quê? Para que eu e você, um processo de permanecer fazendo a vontade do Senhor, ou fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou, é para que uma palavra que o Senhor nos deu possa tomar forma dentro da gente. De que jeito isso, Carlinhos? Para que as dúvidas do nosso coração possam ser tiradas. Porque muitas vezes o Senhor nos deu uma palavra, a gente começou caminhando bem sobre essa palavra, mas vem as dificuldades, e aí, no primeiro momento a gente fala assim: está difícil, a gente quer abandonar o propósito, a gente quer abandonar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos através de uma palavra. Mas aí, em dado momento, a gente lembra daquilo que Deus falou, e a gente volta a se posicionar de novo. Mas só que as lutas não param, né? As dificuldades, elas continuam vindo. Só que a gente precisa continuar no processo, para que essa palavra tome forma dentro de nós, a ponto de que mais nada possa nos tirar dela. Em Hebreus 10, 38, se não estiver enganado, o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Portanto, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, não se agrada nele. Por quê? Quando o Senhor nos dá uma palavra, a gente começa a caminhar nela, e por algum momento a gente pensa em desistir, em retroceder, a gente coloca em xeque aquele que nos deu uma palavra.
a gente coloca em xeque aquele que falou com a gente. E quando esse povo dava volta nessa cidade, com essas muralhas tão altas, eu acredito que sim, que muitos deles poderiam sim colocar em xeque aquilo que Deus falou para eles. Daquilo que de repente, será que Josué tá certo? Será que ele está bem da cabeça? Como que nós vamos passar por essa muralha? Olha a largura dessa muralha. Será que eu vou conseguir mesmo? Mas quando tocava as trombetas, parte da dúvida ela ia sendo tirada. E aqui diz que eles fizeram isso durante 6 dias e nada aconteceu. Nenhuma trinca aconteceu naquelas muralhas. Nenhuma poeira de repente caiu daqueles muros. E aí, quando eu e você temos uma palavra do Senhor e às vezes estamos caminhando sobre ela, e aí a gente vê que nada acontece, o diabo muitas vezes chega ao nosso lado direito, ou quem é canhoto, lado esquerdo, e ele começa a sussurrar, pastor, no nosso ouvido: será que você está certo disso? Será que não é só imaginação da sua cabeça tudo isso? Mas a trombeta tocou. E a trombeta é um sinal, aqui eu tenho como um sinal que nos faz lembrar de quem está com a gente. Esse domingo, a palavra de domingo foi muito forte para mim. Eu confesso que... Não, né, amor? Eu confesso que o inimigo, ele chegou nos meus ouvidos e falou algumas coisas, a ponto de eu duvidar um pouco daquilo que de repente estava acontecendo comigo, daquilo que Deus já tinha falado comigo. Por isso que eu falo que essa palavra era muito pontual, que até mesmo para mim. Mas quando a pastora começou a ministrar, e ela leu Jó 4, e onde os amigos de Jó dá um conselho, fala para ele ali algo, aquilo veio como uma bomba dentro de mim, porque o Senhor me fez lembrar o quantas coisas Ele já tem dito para mim, e tem me falado, e aonde Ele tem me usado. E no momento cantava uma canção, e essa canção para mim se tornou como essa trombeta, que me fez lembrar quem é que está comigo. E aí naquele momento ali, eu comecei a falar com a minha alma e dar uma direção para ela, e falar que ela não tinha direito de duvidar daquilo que Deus tem feito na minha vida, que a minha alma não tinha direito de ser ingrato. Por quê? Porque pode ser que Deus te deu uma palavra e aquilo que Ele falou com você está demorando de acontecer. Ou às vezes mesmo por causa das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, as nossas forças vão se desfalecendo. E a palavra vão sendo roubada de nós. É muito fácil a gente vir num domingo à noite, a igreja lotada, cheia de irmãos brasa, labareda, a gente se alegrar na presença do Senhor com louvor, pular, cantar. É maravilhoso sentir a presença do Senhor dessa forma. Mas o que fazer quando chega a segunda-feira, que quando você acorda e os pensamentos vêm, as dificuldades, elas parece que falou assim, no domingo a gente não vai até essa pessoa não, para não lembrar, para de repente a gente pegar ela de surpresa na segunda.
Mas o que fazer quando chega a segunda? Se não tem algo firmado dentro de mim e de você para dar continuidade no nosso dia a dia. Porque a dificuldade ela vem. Muitas vezes essa dificuldade é como essas muralhas de Jericó, altas, assustadoras, que às vezes nós olhamos para ela e falamos assim, não vai ter como eu ultrapassar essa dificuldade. Eu vou desistir. Eu não tenho forças para isso. Mas quem te deu uma palavra? Quem te mandou dar as voltas? Quem te mandou olhar, rodar em volta às muralhas? Quem te mandou enfrentar? Fui eu? Foi o pastor? Foi seu líder? Será que muitas vezes nós não estamos colocando em xeque aquele que nos deu uma palavra para continuar? Como eu falei, o Senhor Ele não tem prazer naquele que retrocede. Parar até muitas vezes eu e você nós vamos parar. Paulo parou em um dado momento, até mesmo porque o Espírito parou ele. Ele queria ir em determinado lugar, o Espírito falou, não é agora que você vai. Ele ficou ali. Ele queria fazer, mas ele foi impedido até mesmo pelo próprio Espírito de fazer. Ele parou um pouquinho. Nós até podemos parar em algum momento das nossas vidas, mas retroceder não. Porque se nós retrocedermos, nós colocamos em xeque aquele que nos deu uma palavra. Ainda em Mateus, volta lá para Mateus 13. Nós conhecemos, todos conhecem a parábola da semente. Mateus 13, a partir do versículo 3, que diz assim: Jesus ensinou-lhe então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas que se queimaram, e por não terem raízes secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, e a 60, a 30 por 1. E aí no versículo 18, Jesus vem explicando a parte da parábola. E aí, dentro disso, o Espírito Santo começou a ministrar em mim, que é justamente isso. Que aos domingos nós até nos alegramos. É maravilhoso se alegrar na presença do Senhor, naquilo que Ele tem feito. Mas parece que aquilo que Ele tem ministrado, que tem falado, não tem criado raiz o suficiente ou se aprofundado em nós, a ponto daquilo dar fruto durante a semana. Aqui ele fala da semente que ela cai à beira do caminho, e logo lá no versículo 19 ele fala que
é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, com ânimo, mas vem o inimigo e rouba. Isso muitas vezes tem acontecido comigo e com você dentro dessa igreja. A gente se alegra num domingo com o louvor, com a unção que é derramada neste lugar. Mas só que a gente fica tão impactado com o mover, impactado com aquilo que Deus fez neste lugar, com o irmão que me trouxe, que orou comigo, viu o outro irmão ali caído, o irmão, né, dando uma raiada de fogo por ali, tudo aquilo, Alan, enche, fala, nossa irmão, o culto ontem foi uma maravilha, mas foi ministrada uma palavra naquele culto, o Senhor usou alguém para falar, para trazer uma mensagem naquele culto, mas o quanto nós demos atenção para aquela palavra que foi ministrada, para de repente viver ela realmente durante a semana. Porque se a gente não se atentar para aquela palavra, para a direção que o Senhor tem nos dado, Pastor Robson, a dificuldade da semana, as muralhas de Jericó da semana, vai nos assustar, né, Marcinha? Ela vai nos assustar. Mas muitas vezes, eu e você estamos como essa primeira semente, a gente se alegra muito naquilo que é dito, que acontece, daquilo que o Senhor faz num domingo à noite. Mas e a semana, Renan? Qual a palavra que ficou no seu coração para você caminhar durante a semana? Será que nós estamos colocando em xeque aquele que nos deu uma palavra? Será que nós temos deixado o tamanho da muralha nos impressionar e desistir de uma palavra, William? Porque os planos do Senhor é bem maior. Eu lembro, acho que a maioria conhece a história daquela criança. Quem trabalhou com célula na hora de contar os quebra-gelo, né, pastor? Acho que já deve ter contado ela. Aquela criança que ela estava brincando e a sua mãe estava fazendo um bordado. E ela estava ali brincando no chão, a sua mãe sentada na cadeira. E ela olhava para o bordado da parte de baixo e via aquele monte de linhas trançadas, sem entender nada. Se você nunca já ouviu isso, finge que nunca ouviu. E ela perguntava, mãe, que coisa é essa que a senhora está fazendo? Que parece ser tão bagunçado, tanta linha, eu não estou entendendo nada que a senhora está fazendo. E a mãe falava para a criança, torna a brincar, continua brincando, que quando terminar eu vou te mostrar. Eu vou colocar você no meu colo e vou te mostrar. E aí essa criança repetiu isso 1, 2, 3 vezes. E quando a mãe termina o bordado que ela estava fazendo, ela pega essa criança e coloca no colo dela e mostra aquilo que ela estava fazendo. E ali tem uma bela paisagem. Vamos imaginar que seja de repente um pôr do sol, com uma árvore, com gaivotas voando. E ela fala para a mãe, mãe, que desenho tão lindo. Mas de lá de baixo, não parecia que era isso que a senhora estava fazendo. Pois é, muitas vezes é eu e você. Por eu não estar vendo as coisas acontecer, a gente fala, pai, mas não estou entendendo nada. Não está entendendo o que está acontecendo. Será realmente que isso que o Senhor me disse vai acontecer? Às vezes a gente até fala, apressa-te, Senhor, porque eu estou precisando ver alguma coisa acontecer. Apressa-se, Senhor, porque a minha situação não está mais dando para esperar. Eu preciso de um sinal, eu preciso de algo. O medo nos bate. Mas se a gente não tiver uma palavra, pode ser que o medo roube tudo aquilo que Deus está preparando. Porque quando eu e você, entenda isso, pode ser que nada esteja acontecendo, mas Deus está agindo lá do outro lado, Deus está quebrando tudo lá do outro lado.
Gideão, quando Deus dá uma palavra para ele, e mesmo assim ele faz várias provas do Senhor, e quando ele chega diante dos inimigos ali, com homens reduzidos, com o exército dele reduzido, Alex, a palavra diz que ele sentiu medo, e Deus viu que ele sentiu medo, mas só que Deus falou assim: Gideão, pega aí o teu ajudante aí, o Pura, vai escondido ouvir o que os outros, o exército lá do inimigo está falando. Vai lá ouvir o que eu já estou fazendo lá. E ele vai escondido. E quando ele chega lá escondido, ele começa a ouvir. Quem estava realmente com medo daqueles 300 era o outro exército de milhares. O que eu quero dizer com isso? Não se preocupa que naquilo que os teus olhos não estão vendo algo acontecer, Deus já está agindo lá. Mas basta você continuar crendo e deixar aquela palavra que Ele te deu tomar forma dentro de você. Deixa a palavra do Senhor tomar forma dentro de você. Obedeça o processo. Seja paciente nesse processo. Deixa o Senhor ir fazendo. Porque o processo não é para que Deus faça, mas sim para que você esteja preparado para aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes eu e você, a gente pode enfiar as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos, e querer atrapalhar a Deus nesse processo. Dê as 7 voltas, e no último dia, dê as outras 7 voltas nos últimos dias, e faça aquilo que Deus falou. Parece que nada está acontecendo, mas seja obediente àquilo que Deus falou com você. Permaneça na palavra que o Senhor falou com você. Não desvia por causa da dificuldade, por causa daquilo que seus olhos estão vendo. Não desista. Lembra, o Senhor não tem prazer naquele que desiste. Porque se eu e você desistir daquilo que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração, a gente está colocando em dúvida a palavra dEle. E no último dia, faça como aqueles homens, calado, quieto. E no último dia, solte o brado. No último dia, declare a palavra. Os homens que estavam com Gideão, eles carregavam um cântaro, um vaso, e uma tocha dentro desse vaso. E no momento certo, aqueles homens, eles quebraram o vaso e pegaram a tocha de um lado da mão e o chofar, se eu não estiver enganado, o chofar na outra. Mas como que batalhar com uma tocha e um chofar? Como vencer uma guerra? Deixa aquilo que Deus está gerando dentro de você, a palavra que está tomando forma dentro de você, agir no momento certo. Quebra o vaso no momento certo. E deixa o fogo, a palavra que está sendo gerada dentro de você, agir por você. Mas se você quebrar o vaso antes da hora, porque você acha que aí é você que vai ter que resolver. Quebra o vaso no momento certo. Não retroceda. Não desista. Permaneça naquilo que Deus falou com você. Porque quando você quebrar o vaso, erguer as tochas, os inimigos se afastarem de você, fugirem de você, não vai ser você que vai ser honrado. Vai ser aquele que te deu uma palavra. Porque você agiu conforme a palavra que Ele te deu. Amém? Então deixa a palavra de Deus criar forma dentro de você. Permaneça. Fala, Espírito Santo, eu não estou entendendo. Mas revela essa palavra dentro de mim. Senhor, está difícil.
mas faça com que essa palavra que o Senhor já me deu tome forma dentro de mim, para que eu possa agir conforme ela, para que eu e ela possamos ser um. Porque quando o povo obedeceram as instruções de Josué, diz que cada um estava em determinado lugar da muralha, em volta de Jericó. A trombeta foi tocada e eles bradaram, gritaram em alta voz. A muralha caiu. E diz que cada um, pastor, atacaram Jericó da onde estava. Por quê? Porque eles permaneceram nas orientações o qual receberam. E eles atacaram da onde estavam. Eles não saíram do lugar. Então permaneça naquilo que Deus tem falado com você. Não retroceda. Seja fiel à palavra que você tem ouvido do Senhor. Porque quando nós obedecemos e permanecemos nela, é o nome do Senhor que vai ser engrandecido. Por mais que pareça que nada está acontecendo, mas vai acontecer. Os meus olhos não estão vendo, mas o Senhor está fazendo, está quebrando tudo. Eu gostei dessa palavra. Ele está quebrando tudo do outro lado. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, mas o Senhor está quebrando tudo do outro lado, Alex. Os inimigos de Gideão, ele já estava antes do povo chegar, ele já estava se matando um ou outro. Gideão praticamente não precisou batalhar. O Senhor fez tudo. Porque quem dá a palavra, Ele é fiel e justo para cumprir, amém? Se Ele te deu uma palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Não retroceda. Não retroceda. Eu sei que você gosta das palavras avivadas, mas eu não consigo ministrar, às vezes eu não consigo ministrar outra coisa, a não ser a te levar a você permanecer naquele que te deu uma palavra, a você se edificar cada vez mais no Senhor, a você buscar o Senhor. Como eu falei, às vezes é prazeroso sentir a presença do Senhor no louvor, na adoração, mas é muito prazeroso sentir a presença do Senhor na hora que eu estou meditando a palavra. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem. Para não falar das minhas próprias palavras, deixa eu ler aqui, que às vezes eu confundo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei. Em outras traduções fala, está em meditar na lei do Senhor. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, ela vai tomando forma dentro de mim e de você. E é um prazer maravilhoso. É bom sentir a presença do Senhor na adoração. Mas é maravilhoso ouvir a voz dEle te revelando aquela palavra e falando: filho, é isso. Filho, é isso. Tenha prazer em deixar a palavra tomar forma dentro de você, para que você possa aguentar no dia mau, porque é a palavra que vai nos sustentar em todos os tempos. A palavra do Senhor. Jesus, Tu és tão doce. Amado Jesus, meu coração eu entreguei a Ti, amado Jesus, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui
correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Amado Jesus. Pode ser que você recebeu uma palavra do Senhor e muitas vezes os seus olhos têm visto mais dificuldade, mais coisas contras do que a favor. Se eu posso te dar um conselho, quando os seus olhos verem mais as dificuldades, erga sua mão e deixa sair dos seus lábios uma adoração a Ele e declare esse nome: Jesus. Jesus, meu coração, eu entreguei a ti. Jesus. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. É Ele que é o autor e consumador da sua fé. Nome que está sobre todos os nomes. Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. É teu Pai que cuida de você. É Ele que te ama. E é Ele que zela pela palavra que Ele um dia te deu. O Senhor, Ele vai fazer com você assim como Ele fez com Gideão.
Ele vai fazer você ouvir o que os outros estão dizendo, ou que muitas vezes a situação está dizendo a respeito até mesmo de você. Mas não desista. Não desista. Sabe, meu irmão, na segunda-feira eu recebi uma mensagem de uma pessoa. E ela na mensagem, ela falou assim, ela me chama de tio Carlinhos também. Ela falou assim: tio, eu sou muito grato a Deus pela sua vida e da Tia Mar, que ela envolve sempre nós. Porque o Senhor e a tia simplesmente não ensina a palavra do Senhor só simplesmente de palavra, mas com exemplo. Por isso que eu te digo que o Senhor vai fazer você ouvir o que o mundo diz ao seu respeito. Porque aquilo que Satanás, ele falou no meu ouvido, fazendo eu duvidar por algum momento daquilo que Deus tinha para mim, Deus fez com que uma pessoa me mandasse uma mensagem para me fazer lembrar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que o Senhor tem muitas vezes levado eu e minha família para um propósito. E ela falava assim: obrigado por vocês serem uma família de referência para minha família, para mim também. Vai ter momento que o Senhor, Ele vai fazer como Ele fez com Gideão, fez ele ouvir o que os outros diziam a respeito dele. E como o Senhor fez com que, através de uma mensagem, Ele avivar a minha fé na palavra o qual Ele disse ao meu respeito. E eu falei: Pai, me perdoa, porque eu não tenho o direito de reclamar ou questionar a situação, porque o Senhor é muito bom comigo. Mas é necessário que eu e você permaneça naquilo que Ele tem dito. Por que eu pedi, estava procurando essa canção? Porque no momento de ingratidão ou no momento de dúvida, você precisa adorar a Ele pelo que Ele é, falando do teu amor por Ele. Não adore a Ele com uma canção do que Ele vai fazer, não. Adore a Ele pelo que Ele é. Jesus, eu te amo, Jesus. Porque aí você coloca por terra todas as dúvidas de que de repente é por bênção que você caminha com Ele. Não, é por prazer de ouvir a palavra dEle, é por prazer de se relacionar com Ele. Eu te amo, Jesus.